Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo. Bem-vindos ao canal Manual do Eletricista. Hoje a gente está na aula 19 da unidade curricular Fundamentos da Eletricidade. E hoje eu vou ensinar vocês sobre o Teorema de Norton. Antes de iniciar, você que não é inscrito no canal, se inscreva e por favor ative o sininho para você estar recebendo notificações dos próximos vídeos que eu vou gravar. O Teorema de Norton é usado para simplificar uma rede em termos de corrente ao invés de tensões. Para a análise de correntes, este teorema pode ser usado para reduzir uma rede a um circuito simples em paralelo com a fonte de corrente, que fornece uma corrente de linha total que pode ser subdividida em ramos paralelos. O que isso quer dizer? Quer dizer que um circuito complexo pode ser simplificado para um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com um resistor de Norton, que é o RN. Então, eu posso pegar todo esse circuito aqui, um circuito até mais complexo, e simplificar a um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de Norton. Então, vamos calcular o IN, o RN e o IL pelo Teorema de Norton para a gente comprovar isso. Então, para começar, a gente precisa curto-circuitar o R2 que está em paralelo com a resistência de carga. Então, quando a gente faz isso, o circuito fica assim. Eu vou ter aqui, ó, o VA em série com R1, porque essa outra parte aqui está curto-circuitada. Então, a corrente total do circuito vai ser a corrente de Norton, que é o VA dividido pelo R1. Logo, 10 dividido por 4 vai dar 2,5 amperes. Esta é a corrente, a fonte de corrente do circuito. Aí, eu vou curto-circuitar depois a fonte. Vou pegar esse circuito aqui e curto-circuitar a fonte. Deixei os pontos A e B. Fazendo isso, eu vou ter os dois resistores em paralelo. Logo, a resistência equivalente é a resistência de Norton. 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6 vai ficar 24 dividido por 10. Eu vou ter 2,4 ohms de resistência. Então, essa é a resistência de Norton. Então, meu circuito vai ficar assim, ó. Vou ter uma fonte de corrente de 2,5 amperes e uma resistência de Norton de 2,4 ohms. Que se eu ligar uma carga, fica assim, ó, a fonte em paralelo com a resistência, em paralelo com a resistência de carga. E a corrente que vai passar na resistência de carga vai ser a resistência de carga dividido pela resistência, vai ser a resistência de Norton, dividido pela resistência de Norton mais a resistência de carga, vezes a corrente nominal. Logo, eu vou ter 2,4 dividido por 2,4 mais 3,6 vezes 2,5. Que vai ser igual a 2,4 dividido por 6 vezes 2,5, 1 amperes passando na resistência de carga. Então, essa aqui é a fórmula para calcular a corrente que passa na carga. Então, a gente pode comprovar que o circuito equivalente de Thevenin corresponde ao circuito de Norton equivalente. Logo, uma fonte de tensão qualquer com uma resistência em série pode ser transformada em uma fonte de corrente equivalente com a mesma resistência em paralelo. Então, aqui está aqui o circuito de Thevenin, que a gente fez na aula 18, e aqui o circuito de Norton que a gente fez nessa aula. Os dois circuitos são equivalentes. A diferença é que eu estou utilizando uma fonte de tensão em série com a resistência, e o outro eu estou utilizando uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de Norton. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que depois eu respondo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até mais e até a próxima!